Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós vamos, a partir de agora, realizar mais uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de São Carlos. O assunto hoje é um assunto extremamente interessante. Parte da nossa cidade, eu tenho certeza, que deverá estar nos acompanhando pela TV e também pela internet, porque as nossas audiências públicas, nossas sessões, elas são transmitidas ao vivo, porque a cidade de São Carlos tem a TV Câmara. Então, mesmo de casa, as pessoas podem acompanhar aquilo que acontece aqui no plenário. Quero inicialmente agradecer a presença dos vereadores Edson Ferreira, que nos acompanha nesse momento, vereador Roselei Françoso, que também está aqui acompanhando esta audiência. Nós vamos compor agora a mesa de trabalho desta audiência pública. Estamos recebendo hoje, representando a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o senhor Alberto Engelbrecht, que é do Departamento de Planejamento Territorial, acompanhado do engenheiro Nivaldo Siglo, a quem eu peço a salva de palmas. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, também está aqui entre nós, que é conhecido os senhores que estão aqui no plenário, o advogado Valdemir Aparecido Soares, a quem eu peço para compor a mesa dos trabalhos. Também está aqui um membro do Executivo, Márcio Brock, que já foi secretário de Fazenda e hoje é diretor do Departamento de Arrecadação Tributária. Nós estamos aguardando ainda representantes do CRES, que participaram de algumas reuniões, antes de nós organizarmos esta audiência pública. E aí eu queria, antes de passar a palavra aos membros da Prefeitura, para fazer uma exposição sobre o tema que nós vamos abordar hoje, queria fazer uma explicaçãozinha bem rápida. Chegou aqui na Câmara Municipal de São Carlos um projeto de lei que, a meu ver, e também da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, vai facilitar e muito a regulamentação fundiária, tanto dos núcleos que existem na área rural, como dos núcleos que existem na zona urbana, na cidade de São Carlos. O governo federal aprovou uma lei em julho do ano passado, em julho de 2017, a Lei 13.465, que trouxe essa novidade jurídica para os núcleos habitacionais que já existiam antes de 2016. E o nosso plano diretor de São Carlos, que foi aprovado no final de 2016, ainda no final do governo Paulo Otomani, ele elencou alguns núcleos urbanos de São Carlos que deveriam, na sequência da aprovação do plano diretor, passar por uma regularização fundiária. E eu vou fazer a leitura de alguns deles. Não significa que aqueles que não estão previstos no plano diretor de São Carlos, que não tenham a possibilidade de passar pela sua regularização fundiária. Então, aqueles que ficaram no nosso plano diretor, até para saber se tem pessoas aqui que têm propriedade, a posse, na verdade, nesses locais. Recanto dos Jequitibás, né, é um deles que consta do nosso plano diretor. Cabeceira das Araras, que é lá em Água Vermelha, né? O recanto também é em Água Vermelha. Estou vendo que tem pessoas aqui que têm posse lá, que adquiriram de forma legal, mas não conseguem ter a documentação porque é considerado ou clandestino ou irregular. Depois o Nivaldo vai explicar a parte técnica. Aquários 1, Aquários 2, Portal do Vale 1, Portal do Vale também tem pessoas aqui, Portal do Vale 2, Aracê do Santo Antônio 3, né, tem o Aracê do Santo Antônio 1, 2, esses já estão regulamentados, o 3 ainda tem problemas para regulamentação. O Parque Saint-Patrick, é isso? Saint-Patrick, a Vila Industrial Arona, Recanto da Morada do Sol, tem alguém? Recanto da Morada do Sol. A lei que está na Câmara trouxe mais 2 empreendimentos que foram mencionados, mais 2 assentamentos que foram mencionados. Rodrigo chegou? Deixa eu ver aqui na lei, só um minutinho, pessoal.
que essa lei chegou a semana passada, nós estamos correndo porque estamos, desde o ano passado, tentando agilizar. Está sendo incluído de imediato mais 2 assentamentos ou 2 núcleos. Já queria convidar, está aqui o Rodrigo, que é o representante do Cresce, para que ele faça a composição. Rodrigo, faça a composição aqui da mesa dos trabalhos com a gente, que depois também ele fará uso da palavra, porque tem outros interesses, além da regularização fundiária que nós vamos discutir aqui hoje. Está sendo incluído também nesta lei o Recanto Santa Clara. Tem alguém aqui de Santa Clara? Recreio São José. E eu sei que, ao final, depois, o representante da OAB também vai deixar um documento aqui, o advogado Valdemir, incluindo o assentamento de vocês também, para que a gente discuta. Hoje é uma audiência pública para a cidade ter conhecimento do texto da lei, e depois disso tem uma tramitação dentro da Câmara. Passa por algumas comissões, para só ao final vir ao plenário. Confesso aos senhores que nós estamos com uma pressa enorme. Nós achamos que há a possibilidade, dentro dessa administração, de regularizar a moradia de centenas de famílias aqui em São Carlos. O governo federal aprovou essa lei, ela era muito mais direcionada para a Amazônia, né? Mas depois ela ficou para todo o território nacional, inclusive para o município de São Carlos. Então nós vamos começar esta audiência pública passando a palavra ao engenheiro Nivaldo Sigoli, que é do Departamento de Planejamento Territorial da Prefeitura de São Carlos, que ele trabalhou muito esse assunto nos últimos 10 meses, nós discutimos várias vezes, ajudou a elaborar essa minuta, e ele fará um resumo para que a gente possa entender quais as novidades que essa legislação federal nos traz e que nós precisamos recepcionar para colocar em prática na cidade de São Carlos. Então, peço ao Nivaldo que já se dirija à tribuna da Câmara, 15 minutos, se precisar mais, a gente também abre aí de lato prazo, porque o importante é que a população e os vereadores conheçam com profundidade esta legislação. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Miller. Na verdade, depois dessa introdução que o Miller fez, ficou pouco para falar. Só falar do esboço geral da recepção dessa lei. Na verdade, incorporação dessa lei ao arcabouço da legislação do município, ou seja, juntar essa lei a outras leis de parcelamento do solo do município. Essa lei, a 13465, realmente ela veio facilitar muito a questão da regularização fundiária. São Carlos ela tem ainda, né, vários empreendimentos que foram implantados de forma clandestina ou de forma irregular e carecem de serem regularizados. E essa lei veio ao encontro da ansiedade, daquilo que a administração almejava, todas as administrações, porque constam dos planos diretores de 2005 e esse de 2016, e facilitou, vai facilitar em muito o trâmite burocrático de regularização, porque ela queima algumas etapas, ela suprime algumas exigências que eram feitas pelas outras legislações que também previam regularizações e que hoje vem facilitar essa questão. Então, hoje, além da regularização fundiária, essa lei trouxe junto consigo a questão de novas figuras jurídicas de empreendimentos, ou seja, pode ser feito o loteamento de acesso controlado, ele está sendo proposto condomínio de lotes, que é uma figura que não existia até então, está sendo proposto o direito de laje, está sendo proposto condomínio urbano simples. Então, é uma gama de procedimentos que vem se juntar à legislação municipal para facilitar essa regularização. Desses loteamentos que o Miller acabou de ler agora, que são de regularização específica, que já consta do plano diretor, nós já temos em andamento para regularização praticamente finalizados, nós já temos o Recanto dos Pássaros, que é um loteamento bem antigo, o Arona, a Vila Industrial Arona, que também é antigo, nós já protocolamos no cartório de registro de imóveis, e está em curso agora a abertura de uma licitação para regularização do loteamento Aracê de Santo Antônio 3,
que, por força de uma decisão judicial, a prefeitura irá fazer essa regularização. Essa questão da regularização fundiária se divide em 2 segmentos. Tá? Chama-se REURB-S, que é destinado a interesse social, e o REURB-E, que é quem não está no interesse social. Mas, de qualquer forma, a lei para regularização, quer seja no REURB-S ou no REURB-E, é a mesma. As condições são as mesmas. A única diferença entre um e outro é que, quando é a regularização sobre o REURB-S, o social, a prefeitura pode bancar os custos com os projetos e as benfeitorias que, porventura, faltem nesses empreendimentos. E, quando se tratar de REURB-E, tá, que é a urbanização específica, a prefeitura também pode fazer, mas, neste caso, ela pode e deve, se for o caso, em muitos dos casos, cobrar, repassar esses custos aos condôminos, aos proprietários de lotes. Por quê? Porque já não se encaixam mais na questão social, mas são loteamentos irregulares, implantados de forma indevida. Então, eu acho que isso vem ajudar muito. Uma das questões que nós estamos propondo nessa lei é que os loteamentos que estão antes de 2005, não seja cobrada a questão da outorga onerosa de alteração de uso de solo. O que é isso? Isso é um tributo que se paga para que o loteamento que esteja fora do perímetro urbano venha para o perímetro e sobre a área é pago um valor à prefeitura. Então, esses loteamentos que já estão antes de 2005 e são objeto de regularização, nós estamos propondo que a prefeitura, aliás, a própria prefeitura está se propondo a não cobrar essa taxa. Isso simplifica e muito. Outra questão muito importante é a questão de áreas públicas. Essa lei nova, ela prevê que a prefeitura pode, não que deve, ela pode isentar os empreendimentos de áreas públicas. Ou seja, não cobrar, olha, você vai ter que comprar uma área fora do lugar para dar para ser área institucional ou área de lazer. Não, a prefeitura pode abrir mão desse expediente, tá? Desde que seja no REURB-S. No REURB-E, ela pode negociar essa questão. Então, é uma gama, é um leque muito amplo de possibilidades hoje que nós temos para a regularização dos empreendimentos. E essa lei, ela vem se somar já ao nosso plano diretor e vem regularizar o que já dispõe o artigo 143 do plano diretor, que isso seria feito em função de lei específica, e essa lei específica vem vindo hoje. O que nós estamos fazendo com essa lei? Pedindo para a Câmara aprovar que a incorporação de determinados capítulos e artigos da Lei 13.465 para facilitar essa regularização. Isso vai facilitar em muito. Para vocês terem uma ideia, como essa lei é tão ampla, que ela previu o seguinte, muitas vezes a gente você vê família que tinha uma chácara nas imediações da cidade. Essa família, esse pai de família, ou a própria família, construía 2, 3, 4, 5 residências na mesma chácara. E depois não tinha como separar nesse momento. Hoje, chama-se condomínio urbano simples, é permitido. Faz-se um condomínio sem aplicar as regras de condomínio, não precisa registrar condomínio, simplesmente um ato no cartório de registro de imóveis, aprova-se o desmembramento através de condomínio, fração ideal de parte do terreno, com o arruamento, e registra-se em cartório e cada parte tem a sua matrícula. Então, facilitou muito para essas questões menores. O direito de laje é outro, que você pode regularizar. Isso já se aplica pouco em São Carlos, mas é uma questão que ocorre muito no Brasil, principalmente nos denominados favelas, que tem 2, 3, 4, 5 andares, e tem o filho, tem o genro, etc., morando. Pode-se fazer a regularização dessas lajes com matrícula independente para cada um. Então, essa lei ela é muito ampla. Eu acho que isso vem beneficiar diretamente a todos que são influenciados ou que foram influenciados por mal empreendedores e que acabaram comprando aquilo que, na verdade, não almejavam, que compraram um problema e que hoje nós vamos tentar resolver através da adoção dessa lei aqui no município.
Eu vou ficar à disposição para outros esclarecimentos, ela é muito ampla, você tem que estudar dia a dia, porque a toda hora saem questões relativas a essa lei, entendimentos, e eu vou ficar à disposição para, se for o caso, senhor presidente, se alguém quiser fazer algum questionamento, eu estaria à disposição, se eu souber, para responder. Né? Muito obrigado. Muito bem. Antes de dar sequência ao uso da tribuna, quero registrar a presença do vereador Sérgio Rocha, que também acompanha esta audiência pública. Antes de passar a palavra para o representante da OAB, queria dizer o seguinte: essa lei é tão recente que ainda traz muitas dúvidas, inclusive para os cartórios de registro das cidades, né? Mas o mais importante que o Nivaldo traz para todos nós aqui é que muitos empreendimentos que já estão consolidados, que são considerados irregulares ou clandestinos, já estão tramitando dentro da prefeitura a sua aprovação. Presta a lei só um minutinho. Eu queria convidar para fazer o uso da tribuna. Márcio, quer dar uma palavrinha? Queria convidar para usar a tribuna Dr. Valdemir Aparecido Soares, que está representando, que trabalha com vocês, inclusive, na questão de assentamentos e acampamentos, que está representando a Ordem dos Advogados do Brasil nesta audiência pública. Boa tarde. Boa tarde aos presentes, boa tarde à mesa, obrigado pelo convite. A OAB agradece o convite para essa audiência pública. E um dos pontos assim que nos faz estar presente aqui nessa audiência é a grande preocupação que a Ordem dos Advogados tem com a questão dos conflitos fundiários, né? Essa lei 13.465, ela vem também, né, no final do governo, no final de 2016, para regularizar, né, e tentar diminuir também os conflitos fundiários que existem no Brasil, né? Hoje aqui nós estamos com a Câmara lotada, é uma participação popular importante, principalmente no momento de crise de acirramento político que nós vivemos, né, onde o campo é um dos principais agentes nisso. E para os presentes, eu não sei se todos têm conhecimento, mas São Carlos hoje, ele no interior paulista, é a cidade que existe o maior conflito fundiário na parte regional, né? Nós estamos aqui com o pessoal do acampamento Capão das Antas, que é a maior ocupação rural do interior de São Paulo hoje, né? E nós também estamos aqui com o pessoal do Recanto das Oliveiras, que também é um loteamento, né, irregular, né, que também precisa ser abarcado por essa lei, que nós vamos deixar aqui um pedido, né? E se a gente somar os dois empreendimentos, aí as duas organizações, as duas ocupações, nós estamos falando aí em torno de 350 famílias. E ambos, Miller, estão com ordem de despejo pela Justiça. Ambos, né? A ordem só não foi cumprida ainda por questão recursal, né? Nós estamos segurando, né, na questão recursal, né, muito ainda por entendimento do próprio juiz aqui de São Carlos, da Vara da Fazenda Pública e também da Terceira Vara, e por compreensão também do Ministério Público, pelo impacto social e pelo impacto econômico que teriam essas medidas, elas não foram cumpridas, tá? Mas um dos acampamentos, que é o Recanto das Oliveiras, né, que ele vai se igualar mais ou menos à ocupação da terra por conta da irregularidade, nós já estamos discutindo ele há quase 14 anos. Né? O Capão das Antas nós estamos há 8. Então ele se mantém nessas terras através de recurso judicial. Né? E as prefeituras foram arrastando, as gestões foram arrastando. E esse problema nunca foi selecionado. Então nós precisamos agora que essa discussão venha à tona novamente, que as ordens de reintegração e de despejo estão vigentes, né? Aproveitar para se discutir isso, para a gente não ter esse impacto econômico e social no município. Né? Nós precisamos também, a OAB se coloca à disposição para fazer um estudo também, inclusive das leis ambientais municipais, para contemplar
que exista uma ocupação racional do solo que entre em convívio com o próprio meio ambiente. Hoje existem ferramentas de gestão ambiental, como agrofloresta, que essas pessoas possam ocupar mesmo áreas restritas. E a nossa legislação, por exemplo, de APREM, precisa ser revista. Ela precisa ser revista para comportar que todas essas famílias sejam regularizadas. Tá? Então, esse é um pedido que a Ordem faz, né? Porque assim, o impacto social de uma medida dessa, de reintegração de posse para essas famílias, vai ser altamente impactante para o município. Né? Hoje, parte dos acampados, das duas ocupações, produzem, vendem na cidade, tem feira própria, né? Estão em áreas restritas, mas que a gente consegue hoje fazer uma gestão com manejo, por exemplo, plano de gestão das áreas, para que tenha um convívio harmônico aí entre o meio ambiente e as pessoas. Então, assim, eu vou deixar aqui para você também, né, o pedido formal, né, nosso para inclusão, né, nessa lei, para que se faça um estudo para contemplar essas famílias, para que elas consigam olhar no horizonte e ver um pouco de dignidade e a solução do seu problema. Obrigado. Muito bem, recebi aqui das mãos do representante da OAB um pedido de inclusão dos dois acampamentos que ele mencionou. Dar uma informação para você, que a questão da APREM já está sendo discutida no Condusc, a mudança dela, tá? Isso é um avanço também, é uma novidade, tem outros interesses do município, e acho que no momento que essa alteração da APREM se acelerar dentro da discussão, acho que vocês deveriam ser convidados, inclusive, para participar dessa discussão. Eu vou sugerir isso. Até porque eu queria colocar agora a segunda parte, e vou passar a palavra para o representante, para o Márcio Brock, e depois para o representante do CRES. Essa lei ela tem vamos dizer assim, dois objetivos. O primeiro é recepcionar a 13465 naquilo que dá para ser auto-aplicável. Aquilo que, independente de uma legislação municipal, que tem entendimento de que mesmo sem a legislação municipal, poderia ser aplicado a legislação federal. O que nós estamos fazendo é não deixarmos brecha para questionamentos judiciais ou jurídicos na frente. É recepcionar aquilo que é mais tranquilo diretamente. Mas tem uma parte da 13465, que é a questão das novidades jurídicas que foram mencionadas pelo Nivaldo. Por exemplo, a novidade do condomínio de lotes, do condomínio urbano simples, do loteamento de acesso controlado. São institutos jurídicos, técnicos, que esse não vem muito ao encontro do interesse da regularização fundiária de vocês. Esse vem muito ao interesse de alguns empreendimentos que estão tentando vir para a cidade de São Carlos e não tem uma legislação específica para poder ser aprovado. Vamos lembrar o seguinte, até um determinado momento da história da cidade de São Carlos, ou dos municípios de porte médio, a classe média e média alta residiam na região central da cidade. Hoje, a classe média e média alta, elas foram para dentro do intramuros, normalmente em condomínios fechados. Só que na cidade de São Carlos, no Brasil todo, até essa lei, não tinha uma legislação específica sobre esse tema. Era tratado pela 4591, em alguns momentos tentava se aplicar 6766. Então, esses institutos jurídicos estão sendo propostos pela lei federal, nós estamos sugerindo que o prefeito, através de um ato dele, regulamente, mas não sozinho, que passe justamente pelo Condusc. O Condusc é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Carlos. Lá serão discutidos esses institutos jurídicos, que é, vamos dizer assim, um tema mais técnico, que certamente nós, simples vereadores, não teríamos condições plenas de apresentar uma boa legislação para a cidade de São Carlos. Eu não sei se os senhores sabem, constantemente, empreendimentos, empresas, vêm até a cidade de São Carlos e tentam aprovar loteamentos fechados ou condomínios fechados, mas eles esbarram na falta de uma legislação específica na cidade de São Carlos.
Tem alguns municípios, por exemplo, o João Pedrazani passou semana passada, São José do Rio Preto já regulamentou essa questão dos loteamentos fechados, condomínios fechados, do acesso controlado. Eu tenho representantes aqui acompanhando a nossa audiência de loteamentos que estão constituídos, condomínios constituídos, mas que com a portaria através de termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e nós queremos adaptar para o acesso controlado, que na verdade não muda muita coisa, mas nós vamos ter um instituto que vai dar legalidade para aquilo que tem, tá? Então, essa outra parte, nós estamos sugerindo aos vereadores que aprovem a proposta dessa lei, que dê ao prefeito a possibilidade do ato administrativo, mas desde que aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da cidade. Como é formado o Conselho Municipal na cidade de São Carlos? 50% dos membros são pessoas da administração e 50% dos membros da sociedade civil organizada, da OAB, da IAS, que está aqui representada pelo Carlito, o engenheiro Carlito também está aqui, Carlos Alberto Martins também está aqui acompanhando, pela IASC, pela OAB, pela CRES, pelo IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, são várias entidades que estão lá dentro discutindo a cidade de São Carlos. Inclusive, não sei se os senhores sabem, para passar a palavra agora para o Márcio, nenhum empreendimento é aprovado na cidade de São Carlos, empreendimento imobiliário, se não for analisado por 2 conselhos. Um que chama Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, e o Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que é o CONDUSC. Para aprovação de empreendimento em São Carlos, tem que passar por essas pessoas que votam como serão os empreendimentos, quais são as contrapartidas, as dimensões das áreas, área verde, área institucional, área de lazer. Então, São Carlos é uma cidade muito organizada. Alguns até reclamam que é um tanto burocrático, porque tem que passar por várias instâncias. Mas quando sai lá na ponta, sai o empreendimento ideal ou adequado para aquilo que a cidade deseja e também para o empreendedor, muitas vezes. Então, eu queria passar a palavra para o Márcio. O Márcio, ele é representante da Secretaria de Fazenda, e esse processo passou também, para chegar até aqui, passou pela Secretaria de Fazenda, para perguntar se a aprovação dele estaria tirando receita do município, né? Nós fizemos uma discussão antes, lá na Prefeitura, e o entendimento é o contrário. Se nós regulamentamos aquilo que está irregular, que está clandestino, nós podemos passar a tributar através do Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU, e outros tributos que são cobrados. Então, eu quero passar a palavra ao Márcio Brock. Boa tarde. Só um minutinho que chegou, inclusive o presidente do Condusc, está aqui presente entre nós. Eu queria pedir, coloca mais uma cadeira aqui para o André. André Fiorentino, que já foi diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a salva de palmas. O André é o atual presidente do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e no governo passado ele trabalhou muito na elaboração do plano diretor estratégico que está aprovado no município de São Carlos. Então, eu queria agradecer também a presença do André. Isso mostra a importância do tema que nós estamos tratando. Olha, está aqui o Condusc, está a IASC, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos de São Carlos, está aqui também o pessoal da Prefeitura, do CRES, está ali também, do CRES também, né? Membro do Condusc também está aqui o Stubé, vocês conhecem da imobiliária Stubé, mais conhecido como proprietário da imobiliária, está aqui entre nós. Então, isso mostra a importância do tema que nós estamos tratando aqui hoje. Vamos lá, Márcio. Boa tarde a todos e a todas. O papel da Secretaria de Fazenda, na verdade, quem era para estar aqui era o Mário, que é o secretário, né? Ele, por motivo de saúde, ele não está aqui hoje. Mas, nesse processo, o papel da Secretaria de Fazenda foi analisar a questão do impacto financeiro, né? Existe uma lei, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. No artigo 14, ela fala sobre essa questão do impacto, né? E o processo passou lá pela Fazenda para a gente analisar se haveria um impacto negativo, uma renúncia de receita, que a gente fala, né? Uma renúncia, mas pelo que a gente analisou, não teria isso, né? Acho que não vai ter esse problema quanto à renúncia de receita. Então, o parecer foi favorável aí da Secretaria pelo projeto, né? Porque essa questão da questão fundiária no Brasil,
é uma luta aí. Eu até queria parabenizar vocês aí que estão com os cartazes aí. O Gordo aí, né, Emerson, meu amigo é de muitos anos aí. Então, na verdade, o importante é que vocês estão aí organizados e lutando por uma questão aí que a gente sabe que é umas questões cruciais para o desenvolvimento do país, da questão social, né? Divisão de terra no país nunca teve, né, gente? Se teve divisão de terra, um dia foi lá nas capitanias hereditárias, né? Que a gente aprende na escola. Depois nunca mais dividiu. Então não se fala em divisão de terra, não se fala... Isso é muito complicado, né? Então sempre ficou isso na mão dos latifundiários, o pessoal que tem mais terra, né? E isso se concentrou desde a Lei de Terras, de 1850. Então esse projeto aí é muito importante para regularizar. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é sobre a questão tributária, né? Existe um princípio, até estava conversando com o pessoal antes, que é o princípio da capacidade contributiva, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada, né? Então, na própria legislação municipal já tem essa questão da isenção social. Então, vocês não acham que não precisam se preocupar muito com a questão de pagar mais imposto ainda, né? Tá bom, gente? Obrigado. Muito bem. Antes de passar a palavra ao Rodrigo, que é representante do CRES, é presidente aqui em São Carlos? Delegado Estubé. Você vai usar a palavra. Ele pode usar? Antes de passar a palavra, o Rodrigo é proprietário da Roca também, né, que é outra imobiliária aqui em São Carlos. Quero registrar a presença do arquiteto Paulo, que também trabalha lá no Conduz, que acompanha todas as discussões, deliberações, votações. O Paulo é servidor de carreira da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, arquiteto que tem acompanhado toda a discussão dos empreendimentos da cidade de São Carlos. Então, agora, em nome do CRES, queria passar a palavra ao Rodrigo. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de estarmos aqui discutindo essas questões da Lei 13.465. É de suma importância para a cidade, tanto por conta da regularização fundiária, quanto por a segunda questão, que era a implementação do condomínio de lotes e do loteamento de acesso controlado. Tá? Então, nós viemos aqui como CRES parabenizá-lo, dizer da nossa posição quanto à implementação, é muito importante isso. Tá? Eu sou coordenador no CRES do grupo de loteamentos, que é um grupo de trabalho dentro do Conselho, onde a gente discute as leis da cidade, participamos do Condusc, acompanhamos tudo o que acontece junto na Prefeitura. Então, nos colocamos à disposição, Miller, para poder auxiliá-los. A gente tem um grupo de trabalho para poder discutir as leis do condomínio de lotes e do loteamento de acesso controlado, que é o que faz parte do nosso conhecimento, é o que a gente tem lida todos os dias com empreendedores, com interessados em fazer esse tipo de empreendimento. Do mais, da regularização fundiária, eu acho que seria muito importante que tudo que for regularizado seja levado aos conselhos também, para que a gente tenha um norte, que é o plano diretor municipal, tá? E é isso que eu vou deixar para você um ofício do CRES dizendo da nossa disposição e o que a gente enxerga que deve ser feito, tá bom? Mas parabéns a todos, eu acho que todo mundo aqui está ganhando muito com essa audiência pública. Ver aqui a casa cheia, todo mundo interessado, é muito importante para a sociedade. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra, quero passar a palavra, recebendo aqui das mãos do Rodrigo também, um documento que nós vamos anexar ao processo que tramita na Câmara, mostrando que eles gostariam de acompanhar, até porque tem uma comissão que trabalha nessa área. Eu queria pedir para o Dr. André Fiorentino, que é o presidente do Condusc, para que ele também fizesse uso da palavra. Na sequência, se o Carlito, representando a IASC, também quiser fazer uso da palavra, se não quiser, se algum vereador tiver interesse, eu abro, e depois, na sequência, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, por favor, André, pode ter a tribuna.
Bom, meu boa tarde a todos. O João Miller já me colocou. Na verdade, hoje eu sou engenheiro e existe esse Conselho do Desenvolvimento Urbano de São Carlos, e esse conselho foi criado para ter pessoas da sociedade civil e pessoas da sociedade pública, né? Então, mensalmente, nós discutimos a questão do desenvolvimento urbano da cidade. Por lá passa praticamente todos os projetos de novos loteamentos, novos condomínios, muitas vezes até de empresas, um shopping, por exemplo, há essa necessidade de que se passe lá, é bem discutido todos os assuntos. E um dos assuntos que, na verdade, há muito tempo está lá, de alguma forma, parado, sendo comentado, sendo, de alguma forma, discutido, mas sem uma definição clara, um caminhamento claro. É exatamente loteamentos que foram parcelados no passado e que, por alguma razão, são várias as razões, nem sempre razões, de alguma forma, negativas. Algumas vezes, os loteamentos acabaram não sendo regularizados, acabaram não tendo a possibilidade da documentação correta e essa documentação ser de posse de cada um de vocês, até que eu estou vendo mais aqui atrás. Então, essa iniciativa, o plano diretor, é também uma lei municipal que procura prever o presente e o futuro. Ela determina regras, determina procedimentos, determina caminhos para o futuro. Então, o plano, já por 2 vezes o plano diretor, mas é uma lei que tem uma validade de vários anos, né, 5 ou 10 anos, ele já havia colocado que o município deveria cuidar dessa parte dos loteamentos irregulares. Deveria cuidar, deveria, de alguma forma, propiciar o fechamento da legalidade desses loteamentos. Bom, o último foi agora, o plano diretor foi feito em 2016 e os membros lá presentes, colocaram e sugeriram, olha, tais loteamentos, tais parcelamentos devem ser objeto de atenção do poder público para essa regularização. Bom, ao mesmo tempo, tem um outro lado que não é o lado praticamente da maioria que está aqui, que é o lado dos condomínios, né? Os condomínios também têm algumas irregularidades. Alguns condomínios não existia uma legislação muito clara sobre o que era um condomínio de lote, ou seja, aquela possibilidade da pessoa comprar o lote e construir uma casa, diferentemente desses condomínios em que a casa já é edificada num primeiro momento. Então, também existia essa preocupação de resolver esse impasse. Como regularizar isso? Como fazer, dentro da perfeita legalidade, essa questão do poder parcelar uma área como lote, poder fechá-lo e com os custos, com os compromissos que tem quando se faz isso, mas, na verdade, legalizando isso. Também o plano diretor tentou resolver esse problema, mas ele esbarrava um pouco na legislação federal, ou seja, acima do município. Bom, essa legislação federal também, até porque não era um problema só de São Carlos, esse problema é do Brasil, bom, então, na esfera federal se tentou resolver esse problema e, assim que isso abriu a possibilidade da regularização, o João Miller começou a trabalhar essa lei aqui do município que se enquadre na legislação federal de maneira a regularizar isso dos que já existem como os que irão surgir. Eu acho isso ótimo, não tem como negar que isso é uma atitude, vamos dizer assim,
Primeiro, do vereador, que é muito interessado nesse assunto. Segundo, do município, quer dizer, deixar que todo mundo tenha o direito legal, completo, não um direito parcial sobre suas propriedades, né? Então é isso que vai ser feito, é isso que se está caminhando. Evidentemente que não é só a lei que é necessário para regularizar um projeto de um loteamento do passado, mas se não existir essa lei, se não existir esse processo, não se pode começar, não se dá para começar. Então, parabéns à Câmara, na pessoa, inclusive, do João Miller, que se dispôs a encabeçar isso, se dispôs a ter o apoio também popular, né? É importante que isso ocorra, esse apoio popular, e vamos, então, em frente. O Condusc, não só pela minha pessoa, mas eu tenho certeza que o grupo inteiro desse Condusc, que é o Conselho, estará ativo para legalizar isso no mais rápido tempo possível. É uma intenção também do Conselho eliminar entraves, eliminar problemas, eliminar conflitos, eliminar problemas que acabam, a gente sempre sabe que surge quando é na energia elétrica, quando é na linha de ônibus, quando é não sei o quê, sempre problemas existem quando existe essa irregularidade. Então, o Condusc quer também, a exemplo da Câmara, conduzir, fazer isso o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Muito bem. Bom, nós vamos entrar na fase agora, passar a palavra aos vereadores. Tem um vereador inscrito, é o vereador Rosilei Françoso. Eu queria estabelecer o tempo de 5 minutos, né? Tá bom, Rosilei? De 3 a 5 minutos. E, na sequência, eu vou passar que tem 2 pessoas já inscritas de assentamentos ou acampamentos, que já estou com os nomes aqui, tá bom? Senhor presidente, vereador João Miller, os colegas da mesa, quero cumprimentá-los, desejar a todos uma boa tarde, aos presentes também, a população que nos acompanha, uma ótima tarde a todos. Eu quero também, exemplo do que fez, né, o André, cumprimentando a casa, na pessoa do vereador João Miller, por trazer esse tema. É um tema que não temos dúvidas, que vai resolver a vida de muita gente, né? Nós tivemos, né, Tânia, uma dificuldade muito grande ao longo desses anos todos, em razão de diversos loteamentos clandestinos, irregulares, na região de Água Vermelha, né, nas diversas regiões citadas aqui. Acho que no plano diretor deve ter 17 mencionado na lista, né, e isso, na verdade, é um descuido enorme por parte da municipalidade, que não fiscalizou, não controlou no seu tempo. Eu penso que, até comentava com o João ali, né, para nós é extremamente importante que a gente discuta, regularize, porque essas pessoas estão comendo pó há muito tempo, né, não tem sequer, sempre houve a negativa para se passar uma máquina para arrumar uma estrada rural. Por quê? Porque são tratados como clandestinos, como pessoas que não são habitantes da cidade de São Carlos. Então, isso para nós é muito penoso, né? É difícil a pessoa que comprou uma propriedade e que sequer tem o direito à sua escritura. Então, eu penso que essa lei vem corrigir essa injustiça com essas pessoas, né, que no ato que nós regularizarmos essa questão, que haja, eu vi o Márcio falando sobre a questão da receita. É óbvio, não temos, de fato, né, impacto, mas nós temos que ter um impacto, sim, nas despesas, para corrigir isso que não foi feito ao longo desse tempo, na medida que o município assume essa responsabilidade. Levando água, porque não dá mais para ficar tomando água contaminada, como tomaram lá no aquário durante muitos anos. Não dá mais para manter as estradas esburacadas nas condições que se encontram hoje nesses loteamentos. Não dá para ficar gastando absurdos com transporte rural, quando essas pessoas residem em loteamentos que têm direito a uma escola, a educação, a uma creche, à saúde, né? Nós temos que prever tudo isso para que a gente faça a justiça. Nós temos hoje um sofrimento muito grande na cidade de São Carlos, em decorrência de grandes aglomerados urbanos, que sequer o município construiu uma escola, construiu uma creche, construiu um posto de saúde, e isso penaliza a vida das pessoas. A gente precisa regularizar, mas garantir uma vida saudável, uma vida em condições de habitabilidade para essas pessoas. Eu defendo a lei, acho muito justo que esses proprietários tenham, sim,
as matrículas, que tenham o domínio, né, da sua propriedade, mas que a gente pense nisso também, Miller, porque é muito difícil a vida dessas pessoas nesses aglomerados. É lógico que é uma outra fase, mas a gente precisa pensar nisso também, porque nós temos que garantir essa justiça social, né, que essas pessoas têm por direito. Era só isso. Obrigado. Muito bem. O vereador Sérgio Rocha também fará uso da palavra por 3 minutos. Quero cumprimentar o vereador João Miller, toda a mesa, cumprimentar todos vocês dos condomínios de chácara aqui nesta tarde, participando dessa audiência de grande importância para a cidade de São Carlos e para o nosso município. Eu vejo um avanço grande, João, né, dessa lei do governo federal, onde vai abrir essa possibilidade de que o pessoal tenha a sua escritura na mão. E vou no caminho do Rosilei. Eu visito vários condomínios. Esse final de semana eu tive a felicidade de ir lá no condomínio de Santa Felicidade, fui no 29, tive no Varjão, tive no Santo Antônio do Aracê. Vamos dar condições, regularizar o pessoal, mas não vamos deixar o pessoal naquela abandonado. Tem estrada, tem rua, lá no 29, no Santo Antônio do Aracê, a principal do Varjão, o Santa Felicidade, que o pessoal não consegue transitar. Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos, João, não consegue passar uma máquina lá, Rosilei. O meu pensamento estava ali, estive visitando, o pessoal me ligou, estive lá andando naquelas ruas. Infelizmente, não dá mais para aguentar. O pessoal não está aguentando mais o abandono que está nessa chácara. Vão dar condições, vão dar escritura na mão, matrícula, mas a Prefeitura Municipal tem que comprar maquinário, tem que comprar umas pá niveladora, pá carregadeira, os caminhão e cuidar desse chacreiro, tá? Porque o pessoal da zona rural precisa de estrada boa, precisa de acesso para chegar até a cidade. Parabéns a todos vocês que estão aqui, lutando por um direito de vocês. Parabéns, João da Mesa. Parabéns, Prefeitura Municipal, toda o pessoal que está envolvido para legalizar esses terrenos, né, que está sem escritura. Muito bom isso aí. Obrigado. Posso tocar? Agora eu vou passar a palavra a Marli Mariano, que representa o acampamento Capão das Antas. Ela está por aí? Marli Mariano, está por aí? Foi o nome que o... Está vindo, está aqui. Pode vir até a tribuna, bem. Marli Mariano representa o acampamento Capão das Antas. Aperta o botãozinho bem, aperta o botãozinho aí do lado. Boa tarde. Estou aqui, né, para representar o pessoal do Capão das Antas, né, e o que eu tenho a dizer, a gente está na luta ali há 8 anos e a gente somos trabalhadores. O que a gente está aqui hoje para atrás de uma solução, a gente quer uma solução, porque a gente já está com reintegração de posse, já, né, o juiz já decretou e a gente está ali na luta. A gente tem muitas famílias trabalhadoras ali, muita família que merece também a luta, né? A gente sabe que é irregular, né? Mas a gente está, né, tentando, né, uma luta que eu acho que a gente também tem o direito, né? É isso que eu tenho para falar. Muito bem, muito bem. Passa a palavra agora, se estiver presente entre nós, Silvanir Ferreira, que é também do Recanto das Oliveiras. Está por aqui o Silvanir? Ah, está aqui. Pessoal, boa tarde a todos, pessoal de todos os condomínios. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, parabenizar as autoridades aqui presentes, agradecer vocês pela iniciativa, né, de estar entrando nessa luta com a gente.
Nós do Recanto das Oliveiras estamos lá já há quase 20 anos, né? E a gente sempre está recebendo ordem de despejo por um lugar que a gente cuidou, por um lugar que tem gerações, lá tem gerações que nasceu lá, que tem filho, que tem neto, por um lugar que nós queremos trabalhar, porque lá tem muita família, né? E são pessoas que vivem da terra, são pessoas que querem um pedacinho de terra para viver, somente isso. São, inclusive, antes de ter morador lá, aquela região, senhor presidente, era uma região que sempre estava tendo queimadas, era uma região que sempre estava degradando o meio ambiente. E hoje nós temos o orgulho de dizer que, inclusive, esse ano não teve queimada lá, como outros anos. Por quê? Porque nós, moradores, estamos cuidando. Nós estamos lá para cuidar do que é nosso. E nós queremos, junto com todas as autoridades aqui presentes, que nós sejamos dono, parcialmente dono, né? Não por metade. Porque é duro você deitar e você saber se você vai levantar amanhã e se você não está lá. Se a justiça vai te tirar de lá. É duro você subir na sua casa e saber se você pode arrumar um telhado lá, se você vai gastar lá e a justiça chegar e meter a máquina e derrubar, como já foi falado, como já foi prometido e como já foi lá para fazer isso, né? Então, eu gostaria muito de parabenizar vocês pela iniciativa, parabéns mesmo. Isso é sinal que alguém está olhando por nós, isso é sinal que já demos o primeiro passo, e com certeza, falo em nome de todos os meus amigos dos outros acampamentos, que estamos juntos, que eu tenho certeza que nenhum dessas autoridades que está querendo tirar a gente de lá tem coragem de ir lá e passar 3, 4 meses, ou um dia embaixo da lona, sem banheiro, sem conforto, sem comida, sem nada. Eu duvido se eles têm coragem de fazer isso. Entendeu? Então, dentro de uma sala, no ar-condicionado, com motorista particular e algo mais, é fácil você escrever um liminar e mandar alguém sair de lá. Então, assim, alguém lá, que se diz maior que todos, e querer ir lá e chamar todo mundo de vagabundo e mandar todo mundo sair de lá, isso é fácil. Duro é ir lá, dormir embaixo de uma lona, não ter um banheiro decente. Vocês acham que essas pessoas estão lá porque são vagabundos? Vocês acham que essas pessoas estão lá porque querem luxo? Essas pessoas estão lá porque não têm onde morar. Essas pessoas estão lá porque querem o melhor. Essas pessoas estão lá, de repente, porque não se adaptam mais nos centros urbanos. As pessoas estão lá porque querem viver no centro rural. E porque têm necessidades de estar lá. Nós, do Recanto das Oliveiras, presidente, tudo que foi feito lá nós fizemos com as nossas próprias mãos. Fizemos mata-burro, a prefeitura não fez estrada. Fizemos agora, recentemente, um acero lá, para evitar fogo na fazenda inteira, que é uma propriedade muito grande. Mas nós só estamos lá são 122 alqueires, nós só estamos em 22. Os outros 100 nós estamos cuidando, porque é uma propriedade abandonada, é aqui no KM 219, na rodovia Washington Luiz. Inclusive, faço um convite para todos vocês das autoridades irem e conhecer o que nós produzimos lá. Nós produzimos mel, nós produzimos verdura, nós produzimos ovos, de tudo lá nós produzimos. Então, a gente queria muito que vocês, né, eu sei que vocês estão fazendo isso, olhassem para a gente com mais carinho, olhassem para a gente como a gente quer ficar lá, a gente quer viver dali. Nossos filhos amam aquele lugar. Tem filho da gente aí, ó, que acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus para vir para a escola. Mas pergunta se eles querem morar na cidade. Chuva, sol, sereno, não querem. Entendeu? Então é fácil alguém chegar e falar assim, não, aquele povo ali é vagabundo, aquele povo tem que sair dali. Aquele povo não trabalha, aquele povo está degradando o meio ambiente. Certo? Degradando o meio ambiente são vários outros lugares que tem lá. Por exemplo, a Sobloco mesmo, nós tínhamos uma represa ali do lado. Aqueles eucaliptos da Sobloco acabou com as nossas represas. Ninguém foi lá falar com a Sobloco. Porque é empresário, é gente grande. Entendeu? Agora nós, que sabemos como fazemos, que tem fossas sépticas lá, tem várias coisas que nós estamos tendo apoio do pessoal da USP, estamos tendo apoio do nosso amigo advogado aqui, que está cuidando lá, mostrando para nós o caminho, nós temos que cair de lá. Não, isso não está correto, e nós vamos lutar por lá, e nós temos todas a certeza que nós estamos contando com vocês. Nós podemos contar com vocês? Presidente, podemos contar com vocês. Claro, a legislação que nós estamos tratando
A legislação que nós estamos tratando aqui hoje é uma novidade jurídica do governo federal que abarca não só a área urbana da cidade, mas também as áreas rurais da cidade. Então é muito importante que é uma legislação que alcança vocês também. Muito obrigado, a gente queria muito aqui, em nome de todo mundo, agradecer vocês pelo apoio de vocês e sabemos que podemos contar com vocês. E eu faço um apelo para vocês, não abandona nós não, porque nós vamos trazer muita coisa de boa do setor rural para vocês. Porque sem o setor rural, o pessoal dos condomínios, dos prédios, das casas não comem, se não fosse nós. Muito obrigado. Eu consulto a Tânia, se queria falar alguma coisa. Tânia, faz favor. A Tânia representa ali alguns loteamentos da região de Água Vermelha. Pois não, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou representante do Residencial Portal do Vale e desde 2005 a gente corre também pela regularização daquele condomínio. Já passamos por muita dificuldade ali, hein? Muito, muito mesmo. Aos poucos a gente está conseguindo. Eu consegui, em mérito, com a minha luta, a iluminação das ruas. Depois a gente conseguiu a água potável, que aí então a nossa água era contaminada. Mas não tinha outro meio, o povo de lá tomar uma água que não fosse contaminada. Muitos buscavam água na Praça de Água Vermelha, porque tinha medo. Eu peguei a contaminação. E muito ruim, gente, o sofrimento que a gente teve. E agora a gente vai à luta para a regularização, cada um tem a sua escritura. Por quê? Porque ali é um loteamento que eles colocam irregular, só que todos nós compramos e pagamos. Passamos dificuldade, cada um, para pagar o que nós está lá dentro hoje, entendeu? Para você pegar e ter um simples papel, um contrato. A gente não tem o direito de uma estrada arrumada, a gente não tem o direito de nada. O direito pouco a gente tem, quando eu peço, pelo amor de Deus, os vereadores ajudam a gente. Lá mesmo está um caos. Roselei, não tem como mais nem atravessar de tanto buraco no Portal do Vale. Mesmo ligando, não vão. Hoje eu vou, amanhã eu vou, semana que vem eu vou. Então, gente, eu sei que a luta da gente para ter a nossa moradia, para ter a documentação válida para cada um de nós, está sendo difícil. Mas com a reunião e a união de cada vereador, do prefeito que está em torno, em tudo para ajudar nós, eu sei que ainda esse ano, eu tenho certeza, eu tenho fé, que eles vão ser chamados, cada um de nós, para pegar essa documentação na mão. E agradecer ao João Miller, João, que colocou à frente também, ao Roselei, que sempre, tudo que eu procurei, sempre está ajudando. Mas o sonho é a escritura. Né, pessoal? Eu tenho um pouco aqui do pessoal do Portal do Vale, que o resto está trabalhando. E sempre eu que pego, luto, corro atrás. Mas uma andorinha só não faz verão, pessoal. Mas mesmo assim eu vou à luta. E com a ajuda de vocês, a gente vai ter a regularização daquele condomínio. E vai pegar o documento em mão e falar, essa chácara é nossa. E com muito suor, que a gente pagou aquilo lá, gente, porque a gente não invadiu. E muito obrigado a todos os vereadores. Muito bem. Nós vamos caminhar para o encerramento. Acho que o conhecimento foi dado a todos os senhores da lei que está tramitando aqui. A próxima fase, esse processo tramitará pelas comissões da casa. Os vereadores poderão apresentar alterações ou não. Tem mais um vereador que chegou agora, o vereador Paraná Filho, que está nos acompanhando. Pergunta se tem mais algum vereador.
além do vereador Paraná Filho, está aqui nos acompanhando também, que conhece lá o problema do Capão das Antas, tem acompanhado outros assentamentos que ele conhece. Você queria fazer uso da palavra, depois eu vou fazer o encerramento. Tá? Estamos com 5 minutos. Tá? Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, as demais autoridades, o doutor que vem acompanhando esse caso, mais propriamente do Recanto das Oliveiras, bem como também do Capão das Antas. Hoje nós demos um grande passo, não hoje propriamente, mas com a vinda desse processo aqui, em 19/10, para essa casa, onde nós podemos abrir de uma forma bem objetiva uma possibilidade de regularizar essas áreas, e aí eu me refiro mais propriamente a Capão das Antas e Recanto das Oliveiras. Uma vez que a lei federal, que nos permite hoje trabalhar com esse projeto de lei, ele fala também das áreas de preservação ambiental, que, no nosso entendimento, é o principal problema, tanto do Capão das Antas e quanto também do Recanto das Oliveiras. É o problema ambiental. Eu, em conversa com o juiz que trata dessa questão aí, principalmente do Capão das Antas, ele vem demonstrando uma grande vontade de regularizar, mas o juiz ele não pode passar por cima da lei. E hoje, felizmente, nós temos uma possibilidade jurídica e objetiva de regularizar isso aí. Eu agradeço à prefeitura por ter mandado para cá, parabenizo o vereador João Miller, que é um vereador que tem conduzido grandes discussões dentro dessa casa, e essa é uma delas. Nós iremos apreciar esse projeto. Na verdade, nós já solicitamos, vereador João Miller, um parecer da Procuradoria Jurídica aqui da casa, eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas nós temos certeza que está de acordo, mas é só por uma questão, um desencargo de consciência, e eu acredito que dentro de pouco tempo esse projeto será aprovado e nós poderemos caminhar definitivamente com a regularização dessas áreas, Recanto das Oliveiras e Capão das Antas. Nós estamos vendo uma grande preocupação do judiciário e que agora terá uma condição dentro da lei de regularizar essas áreas. E o que nós estamos fazendo um trabalho junto a alguns assentamentos, eu sei que não é objeto dessa reunião aqui, nós estamos trabalhando ali com o Nova São Carlos também, estávamos lá até agora há pouco, estamos levando uma linha de ônibus para atender o Nova São Carlos. Esse assentamento já tem vários anos, até hoje, as pessoas tinham que ir caminhando do assentamento até o Parque Novo Mundo, porque não eram atendidos por nenhuma linha de ônibus. Agora, a partir, acho que dessa semana que vem ou da outra no máximo, já serão atendidos. Estamos acertando também uma ponte que caiu, lá estamos acertando. Então, nós temos um trabalho voltado a essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que precisam ser respeitadas. Então, nós deixamos aqui o nosso mandato, mais uma vez, à disposição de todos vocês, e parabenizo mais uma vez o vereador João Miller por essa iniciativa. Bem. Antes de encerrar, o vereador Malabim gostaria de falar por 3 minutos, e na sequência nós vamos fazer o encerramento, porque dessa forma nós demos conhecimento total do texto dessa lei para os senhores. Boa tarde, vereador João Miller. Boa tarde às demais autoridades presentes, a todos os presentes, a população que está em casa também nos assistindo e nos ouvindo. Uma boa tarde. Parabenizo o vereador João Miller por essa iniciativa e parabenizo cada um de vocês por estar aqui. Eu estive presente na audiência pública proposta pelo vereador Paranazinho sobre o Capão das Antas, e esta casa esteve repleta como está hoje. Então, parabéns a cada um de vocês que não desiste da luta, que sempre está aqui quando tem audiência, quando refere esse assunto, e buscando dignidade, buscando respeito, porque só desta maneira, morar em um local que nós não temos posse dele, ou temos posse, mas não temos posse, é muito difícil. Falta dignidade e falta respeito.
e todos aqui estão em busca disso. Por quê? Porque em si próprio, cada um tem o respeito e cada um tem dignidade. E vocês estão fazendo o melhor para isso. E no que depender de nós, abriu-se agora uma porta, através do governo federal, e o João Miller já tomou a dianteira, um grande vereador desta casa, juntamente com outros vereadores já de outro mandato, vereador Roselei, que nós somos, eu sou um vereador de primeiro mandato, e nós aprendemos muito com os vereadores que já estão aqui numa trajetória política com muito mais tempo. Então, parabéns, vereador João Miller, e que no que depender... No que depender deste vereador, acredito que o Paranazinho, o vereador Roselei, o Sérgio Rocha, que estava aqui presente, o Edson Ferreira, que também estava aqui presente, pode ter certeza que nós vamos aprovar a lei municipal que o vereador propor. Parabéns a todos vocês, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que aqui estiveram, em especial vocês que estão em busca aí da dignidade, da segurança da propriedade ou até mesmo da propriedade. Eu vou relembrar aqui quais são os núcleos que estão contemplados no plano diretor e que serão acrescentados nessa lei. Recanto do Jequitibás, Cabeceira das Araras, Aquários 1, Aquários 2, Portal do Vale 1, Portal do Vale 2, Aracê do Santo Antônio 3, Santo Patrick, Parque Santo Patrick, Vila Industrial Arona, Recanto Morada do Sol, Capão, assentamento do Capão, das Oliveiras, Santa Clara e São José. Então eu queria dizer aos senhores que nós, vereadores, vamos fazer o possível e o impossível para no máximo em 15 dias aprovarmos essa lei. 15 dias. Porque assim, com a aprovação dessa lei, facilitará muito a vida, inclusive da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, para dar sequência nos processos que já estão tramitando e nos novos que surgirão. Então, obrigado ao André, que é o representante do Condusc, o Carlito da IASC, ao Alberto Nivaldo pela Prefeitura, ao Márcio pela Fazenda, ao Valmir, né? O Valdemir da OAB, que esteve na minha sala outro dia, nós discutimos esse tema também, e ao Rodrigo, que representou o Cresce aqui. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.